Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e é com muita alegria que estamos novamente para a meditação de mais um livro. O livro agora é o Evangelho segundo Lucas. Nós vamos meditar durante alguns dias e vamos meditar hoje do capítulo 1 ao capítulo 4. Queria deixar alguns detalhes aqui sobre o livro e sobre Lucas. Lucas, ele é o único escritor do Novo Testamento que ele não era judeu, ele era um gentil. Em Colossenses 4,14, nós vemos Paulo se referir a ele como médico, como amado. Então ele fazia parte da equipe de Paulo. Ele escreveu esse livro entre o mais ou menos 64 a 59 a.C., dentro desse período. E um detalhe interessante, ele escreveu tanto Lucas quanto o livro de Atos. E por ele não ser judeu, ele detém cerca de 27% do Novo Testamento, são as escrituras de Lucas, nesses dois livros que são intensos, são extensos, e nós vemos que Lucas, diferente dos outros três evangélicos, que seria Mateus, Marcos e João, ele é muito mais completo. Ele escreveu como um historiador, nós vemos no capítulo 1, do 1 ao 4, ele colocando o cuidado ali que ele escreveu. Então ele é um historiador que procurou detalhes minuciosos. Nós veremos aqui nesse livro detalhes que não tem nos outros evangelhos, muitas parábolas, muitos milagres que não contém nos outros, e veremos também o que tem nos outros, porém com detalhes peculiar no livro de Lucas que não tem nos outros. Eu acredito que aonde o detalhe é maior em João do que em Lucas é quando Jesus está ali nas últimas instruções para os discípulos. João ele é mais detalhado, mas ao contrário disso, os outros detalhes no livro de Lucas é muito mais detalhado. Então ele é um evangelho muito completo, ele não é melhor do que os outros, porque todos os evangelhos se completam. Mas o fato dele ter buscado minuciosamente detalhes, como um historiador mesmo, então ele pesquisou, ele buscou fontes, ele conversou, ele teve acesso ali ao livro de Marcos, que já estava escrito, alguns dizem que é o livro de Lucas também, o livro de Mateus também. Então ele fez uma pesquisa, uma busca, buscou detalhes, ele dá detalhes que dá a impressão que ele teve até contato com a Maria, mãe de Jesus, porque ele traz detalhes aqui muito minuciosos. Nós vamos ver que a genealogia que ele traz também é diferente da genealogia de Mateus, até mesmo para o público que ele escreve, como ele escreve para os gentios. Então ele tem que ter alguns detalhes diferentes. Quando ele fala dos pães asmos, explica que é a Páscoa, então a gente vê que ele não está falando a judeus, porque para os judeus seria lógico, claro como a luz, que os pães asmos estavam falando da Páscoa. Então esse detalhe mostra que ele estava escrevendo a pessoas que não tinham conhecimento das festas judaicas. Então é um livro muito maravilhoso. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos ensinar coisas maravilhosas através dessa comunhão que temos do estudo da palavra do Senhor. Aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, nós vemos Lucas, na introdução, falar que ele não é o único e não é o primeiro que está escrevendo sobre esse relato. Já foram escritos por outros e foram também transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares ali e servos da palavra. Então, no versículo 3, ele fala que ele fez uma investigação muito cuidadosa e decidiu escrever ali os relatos para o excelentíssimo Teófilo. Então, ele estava escrevendo a Teófilo e a todos nós também este livro maravilhoso. No versículo 5 ao 25, nós vemos um relato agora sobre a visão ali que Zacarias teve, como ele ficou perplexo com essa visão, o anjo dizendo para ele que as orações dele tinham sido ouvidas e que ele teria um filho, e ele fica perplexo com isso e assim, ele não consegue acreditar, e o fato dele não conseguir acreditar por tamanha visão, tamanha experiência que ele estava tendo com o Senhor, o anjo disse a ele que ele ficaria mudo até que ocorresse aquele fato que ele estava trazendo para ele ali, por ele não ter acreditado, ter duvidado. Então ele vai, fala a Isabel ali fica maravilhadamente feliz, contente com a notícia, porque ela era estéril e eles já tinham idade avançada, então era algo assim
maravilhoso, de um tamanho assim, sem igual, pelo fato de ser estéril, de estar numa idade avançada, e de repente o Senhor os visita, dizendo que a oração dele foi ouvida. Então, dos 5 ao 25, nós vemos esse relato. Do 26 ao 39, já entra o relato onde o anjo Gabriel ele vai a Nazaré e visita ali Maria, e tem toda aquela conversa com Maria, que ela conceberia, e ela pergunta como pode, porque eu sou virgem, e ele dá todas as instruções para Maria, e ainda fala que Isabel já estava ali com a gravidez em andamento, porque elas eram primas, e o anjo ainda dá essa informação a ela. No versículo 40 ao 45, nós vemos que Maria foi visitar Isabel, e quando ela chega ali, há uma grande alegria. No versículo 42, nós vemos a alegria de Isabel ali em receber Maria, e ela diz assim, em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada, no 43, a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Então, naquela alegria, e nós vemos que o próprio João Batista, dentro ali do ventre, na barriga de Isabel, ele se agita quando ele escuta ali sua mãe falando com Maria, porque ali estava acontecendo algo poderoso, era algo profético, e foi um momento assim maravilhoso, ao ponto que no 46 ao 55 nós vemos o cântico de Maria, um cântico lindo que ela trouxe ali nesses 9 versículos. É um cântico maravilhoso. Quando você estiver fazendo a leitura, preste atenção que já teve alguns louvores, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em ti, meu Deus, meu Salvador. É muito lindo esse cântico, e ele toma esses 9 versículos. No 56, fala que Maria ficou ali com Isabel durante 3 meses, e depois ela foi embora. No 57, nós vemos que nasce João Batista, e ali no 8º dia foi levado para a circuncisão, como era de costume, como era no costume deles ali de muitos anos. Era no 8º dia que a criança, o menino, tinha que ser levado para ser circuncidado, porém Zacarias estava mudo ainda, e nesse dia que se dava um nome. E na hora que eles falam, que as pessoas que estão junto falam, olha, precisamos dar um nome para ele, vamos chamar de Zacarias, porque era comum chamar o nome de um parente ou do próprio pai. Isabel naquele momento falou, não, de jeito nenhum, o nome dele será João. E elas, não dando tanta liga a Isabel, elas foram perguntar para Zacarias. Porém, Zacarias estava mudo, então ele pegou uma tabuinha, como se fosse uma folha, e escreveu João. Todas ficaram maravilhados quando ele escreveu, mas naquele mesmo momento nós vemos que a voz dele voltou. No versículo 64, voltou, e ele começou ali a falar e começou a louvar ao Senhor, e todos ficaram ali cheios do temor. Nós vemos no 67 até ali os 69, Zacarias profetizou a respeito da nação, a respeito do que Deus estava fazendo, a respeito de João Batista, do menino João Batista, e foi um momento ali de que ele foi cheio do Espírito Santo, um momento precioso também. E no versículo 80, finalizando o capítulo 1, só diz que João Batista crescia e se fortalecia no Espírito Santo, e que ele viveu ali no deserto até chegar o momento dele aparecer publicamente. Então, quando ele estava no deserto retirado, ele estava ali crescendo e se enchendo do Senhor, porque ele teria um ministério, uma tarefa não fácil pela frente, e ele, em todo momento que ele estava se preparando, ele estava ali se enchendo do Senhor no deserto até o momento oportuno. Agora, aqui no capítulo 2, não se esqueça, toda leitura de Lucas você tem que entender que ele está escrevendo a gentios, que não conhecia a estrutura de Israel, não conhecia ali como as coisas funcionavam, as leis. Então, por isso que ele dá detalhes sempre para que a pessoa de fora, que não é dali, entendesse. E nós vemos que os profetas haviam dito que o Messias viria de Belém, porque ele seria da descendência de Davi. Então, quando nós vemos aqui Maria ser procurada, ela morava em Nazaré. Por isso até que Jesus era conhecido como Nazareno, porque eles moravam em Nazaré até determinado tempo. Porém, para que Jesus nascesse, para se cumprir a profecia, teria que ser em Belém, mas eles estavam em Nazaré. Então foi aí que Deus, ele sendo dono da história, ele faz com que o Império Romano
decide fazer um recenseamento. O que era esse recenseamento? Eles iriam fazer uma contagem do povo. O povo de Israel estava dispensado de participar do exército romano, porém eles pagavam impostos e não eram poucos. Então eles estavam agora, o Império, fazendo esse recenseamento para que eles pudessem contar o povo e fazer assim essa administração de tanta gente que estava ali sob o Império Romano. E eles tinham que voltar para a sua cidade natal. Foi aí então que Maria e José voltaram para Belém, está aí do versículo 1 ao versículo 5, para que fosse feito esse recenseamento, e ali ela estava prestes a ganhar Jesus nascer, e eles estavam ali em Belém. Porém, como as pessoas estavam voltando para a sua terra natal, agora nós vemos do 6 ao 20, não tinha hotel suficiente. Lembrando que Jesus e Maria, nós vamos ver um detalhe aqui para frente, eles eram pobres, e então não tinha lugar para que eles pudessem instalar. Nós vemos que no versículo 6 e 7, falando que Jesus nasceu, então ela enrolou em panos e colocou em uma manjedoura. Nós vemos no Natal aqueles presépios bonitos de se ver, bem feito, bacana ali, mas a manjedoura naquela época não era como nos presépios. Geralmente ali, às vezes era cavernas, ou às vezes era campo aberto também. Então não era aquela coisa linda que nós vemos nos presépios ali, não era tão assim requintado como os presépios. Então Jesus nasceu ali, e nós vemos que um anjo apareceu a uns pastores e deu a notícia aos pastores do que havia ocorrido, o que tinha acontecido na cidade de Belém, e deu a descrição para que eles fossem para lá no versículo 12. Então aqueles pastores foram ali para Belém. Antes deles irem, o exército celestial começou a louvar ao Senhor. Nós vemos no versículo 13 e 14, houve ali deve ter sido muito lindo, um exército celestial louvando como num coral ao Senhor, porque o Salvador, o Cristo, havia nascido. E após eles terminarem esse louvor, os pastores foram a Belém, estamos falando do versículo 15 e 16, encontraram ali Maria e José, e depois deles terem encontrado, eles ali testemunharam a todos o que havia ocorrido, a aparição do anjo, encontraram o menino ali, e todos ficavam ali maravilhados com os testemunhos daqueles pastores. E no versículo 19 diz que Maria, embora todos estavam ali maravilhados, Maria guardava todas essas coisas em seu coração e refletia sobre isso. Agora, do versículo 21 ao 39, nós temos aqui um relato sobre quando Jesus estava no 8º dia e ele foi ali levado também para a circuncisão. Lembrando que o nome era dado no 8º dia, como nós falamos ali sobre João Batista, porém o nome Jesus já tinha sido, o anjo Gabriel tinha dito a Maria que ela colocaria esse nome, então o nome já estava escolhido, então foi lá, foi feita a circuncisão, foi dado ao nome de Jesus, e depois, passado ali toda a purificação, elas foram para Jerusalém para que eles viessem apresentar ao Senhor o menino Jesus. E nós sabemos que tem nas leis que foi dada por Moisés, o filho primogênito, ele pertencia ao Senhor. O que os pais faziam quando nascia o filho primogênito? Eles iam no templo, eles faziam ali um sacrifício, eles levavam o sacrifício ao templo, e esse sacrifício ficava no lugar, como se ele estivesse resgatando agora o filho e entregando o sacrifício a Jesus, ao Senhor, perdão. E então eles foram, nós vemos que lá era levado um cordeiro, e se a pessoa não tivesse condição, ela poderia levar 2 rolinhas, 2 pombinhos. E nós vemos no versículo 24 justamente dizer que foi levado aqui 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Então mostra que a situação financeira de Maria e José não era abastada, como a gente ouve muitas pessoas falando. Então eles levaram os pombinhos para seguir ali o rito que havia na lei de Moisés. Agora, do versículo 25 ao 32, é muito gostoso de fazer essa leitura também, é quando tanto Simeão quanto Ana, quando Maria chega ali, Simeão ele louva o Senhor, ele diz que agora ele já poderia até ser levado, morrer, porque ele tinha visto o Salvador. Ana também faz ali um louvor, diz umas palavras. Maria e José ficaram maravilhados, admirados pelo que eles disseram sobre um menino Jesus. Então é uma leitura muito boa, leia com detalhe, porque é maravilhosa a leitura aí do 25 ao 32 também.
E depois nós temos no versículo 40 até o 52, é narrado que Jesus crescia, que todo ano, como de costume ali em Israel, eles vinham todos para Jerusalém nas festas, e aqui relata que eles iam todo ano para a festa da Páscoa, que ocorria na primavera. E aqui está um detalhe que os outros evangelhos não têm, e somente Lucas tem, que retrata Jesus com 12 anos. Então aqui do 42 diz que Jesus tinha 12 anos e eles subiram a Jerusalém para a Páscoa. No 43 diz que quando acabou a festa, Jesus ficou e eles não perceberam, porque eram caravanas que viajavam com muita gente, com muitas pessoas, e quando eles estavam voltando, no 44, versículo 44, eles percebem a falta de Jesus, procura no meio de toda aquela caravana, no meio que era uma criança, e criança é pequena, e não era diferente a criança daquela época para hoje, cheia de energia, então ficaram procurando, acreditando que estava com algum parente ali e não encontraram. Então eles voltam no 45, eles voltam para Jerusalém, e depois de 3 dias de sentir falta, eles encontram Jesus. E nós vemos ali no versículo 48, quando Jesus é encontrado, eles, assim, desesperados, eles encontram e falam assim: quando os pais ouviram, ficaram perplexos, versículo 48. E sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então, no 49, ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Então, Maria e José não entenderam exatamente o que ele estava dizendo ali naquele momento, que estava fazendo uma relação onde ele estava com o Pai Celestial. E aqui nós terminamos o capítulo 2, dizendo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. No capítulo 3, do versículo 1 ao 2, nós vemos novamente Lucas fazer agora uma localização temporal histórica, para que as pessoas que fossem ler os escritos aqui de Lucas depois, eles conhecendo a história, pensando tanto nas pessoas contemporâneas a ele, porém as posteriores até chegar em nós, ele deu a descrição de em que tempo isso ocorreu, colocando o nome ali dos governadores, do rei, quem era governador da Judéia, sobre Herodes, sobre ali quem estava sobre a Galileia, falou também sobre os governadores. Então ele trouxe todo um detalhe, falou quem era o sacerdócio, para que todo mundo que lesse depois conseguiria pegar a história secular e localizar, porque agora Lucas estava começando a escrever sobre o início do ministério de João Batista. Então no 1 e 2 ele faz uma localização temporal histórica, e do 3 ao 9 fala sobre o ministério de João Batista. Então inicia-se o ministério, a palavra do Senhor vem a João Batista, aí no finalzinho, na parte B do versículo 2. E do 3 ao 9 agora fala de toda a pregação que João estava trazendo. Uma pregação dura, ele pregava, percorria toda a região, pregava, batizava, confrontava. E no versículo 7, aquele versículo tão conhecido que ele fala: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então esse era o tom ali da mensagem de João Batista, que ele estava pregando e batizando. E do versículo 10 ao 18 agora, depois que ele estava trazendo toda aquela mensagem confrontadora, as pessoas começaram a perguntar para ele no versículo 10: o que devemos fazer então? O pessoal reconheceu que a coisa não estava legal pro lado deles após ouvir a mensagem de João Batista, e agora muitos se aproximaram ali para saber o que nós devemos fazer, qual que é a salvação para nós. E João, no versículo 11, ele começa a trazer soluções, né? Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem mais comida, faça o mesmo com quem não tem. Aí alguns publicanos no versículo 2 também vieram para ele perguntar o que nós precisamos aí para ser batizado, que esse é o batismo do arrependimento. E ele falou assim, olha, no versículo 13, não cobre nada além do que lhes foi estipulado, porque os publicanos eram odiados pelos judeus justamente que eles eram cobradores de impostos e eles cobravam valores a mais
e eles ali arrancavam dinheiro com muita corrupção do povo, então eles eram odiados. Então João traz, olha, não receba nada a mais do que você deve. E no versículo 14, nós vemos os soldados também. Então nós tínhamos pessoas comuns, nós tínhamos publicanos e nós tínhamos soldados ali ouvindo a mensagem de João, e eles queriam saber também o que nós devemos fazer. Então não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, e vocês contente com o seu salário. Então a corrupção não era pequena naquela época também não, dado aqui aos conselhos que João estava trazendo. E no versículo 15, fala que o povo estava ali com uma grande expectativa, e que eles questionavam no seu coração devido a como era robusto ali o ministério de João. Eles estavam pensando, será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? Então, a partir agora do versículo 16 em diante, João começa a falar sobre Jesus. João começa a dizer que eu batizo vocês com água, mas ele virá e batizará vocês aí com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de amarrar, a desatar as correias de sua sandália. E ele vem trazendo o que Jesus faria aqui. Então ele está dizendo, eu não sou Jesus, eu não sou o Messias, mas ele virá após mim. Então ele começa agora a falar sobre Jesus, falar sobre todo o ministério de Jesus. Aí é dada uma pausa nessa pregação de João Batista. E no versículo 19 e 20... aqui traz o relato que quando João Batista ele repreendeu Herodes, o tetrarca, por conta dele estar da sua mulher Herodias, que ela era mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele vinha fazendo, no versículo 20 que fala, ele completa, né, por todas as coisas más que ele vinha fazendo, no versículo 20 fala, e Herodes acrescentou a essas coisas ruins que ele vinha fazendo, de colocar João Batista na prisão. E aí volta agora a falar sobre o ministério de João, faz essa pausa para dizer a questão de Herodes, e volta. Quando volta no versículo 21, volta agora falando sobre o batismo de Jesus. Jesus, junto com a multidão que estava sendo batizado, Jesus também foi batizado. E aqui nós encontramos também um detalhe que nos outros evangelhos não tem, que está aqui no versículo 21 e versículo 22. O versículo 21 diz assim, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Esse detalhe que Jesus estava orando, nós não vamos ver nos outros evangelhos. Fala de Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo de forma de uma pomba sobre ele, e tudo que está aqui está lá. A diferença é que esse detalhe que Lucas põe, que ele estava orando quando o Espírito veio sobre ele. E no momento que o Espírito veio sobre ele, ouve-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E para finalizar o capítulo 3, do versículo 23 ao 38, agora nós entramos onde Lucas traz a genealogia de Jesus. Mais um detalhe diferente também. Mateus, quando ele traz a genealogia, ele começa Jesus, filho de José, e vai até Abraão. Por quê? Mateus escreveu aos judeus. Então, Mateus, o público-alvo da escrita de Mateus era os judeus. Quando nós pegamos o livro de Lucas, ele está escrevendo agora sobre o Jesus homem, o homem Deus. Ele estava escrevendo aos gentios, e nós sabemos que na Grécia eles tinham muitas filosofias e eles ficavam escrevendo sobre o homem ideal. Então agora, quando Lucas está escrevendo para os gentios, e propriamente dito logo de primeira mão para os gregos, então ele começa a mostrar, você vai ver que no decorrer o que ele tem diferente, ele começa a mostrar como Jesus, o homem Deus, era um homem ideal, um homem perfeito. Então na genealogia ele não para em Abraão. Nós vemos que ele começa aqui no versículo 23 falar sobre a genealogia de Jesus e vai até o último versículo do capítulo 3, ele vai colocando toda a genealogia, e no 38 diz assim, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha a diferença, ele vai até Adão, não vai só até Abraão, porque para os judeus, chegando até Abraão, estava tudo ok, porque eles eram filhos de Abraão. Abraão era o patriarca dos judeus. Então, para os judeus,
Abraão era assim, a ponta ali, o começo da genealogia de Jesus, estava tudo ok. Agora, para quem não era judeu, quem não estava ligado para Abraão, não interessava só falar da aliança, da promessa ali. Então, por isso que Lucas vai até Adão para mostrar que esse Jesus, esse Deus homem, esse Salvador, veio para alcançar todas as nações. Ele não era só para um povo seleto, para os judeus, mas eram para todos os homens. Agora, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, fala sobre a tentação de Jesus. Ele é levado ao deserto pelo Espírito e ali ele jejua, e após o jejum ele é tentado, e nós vemos toda a tentação que se discorre e que você lê com bastante atenção. É muito interessante, leia reparando os detalhes, vendo qual que é a tática que o inimigo usou. Ele usou uma tática com Eva que não é diferente com Jesus, mas diferente. Jesus rebateu, ele usou a palavra para tentar Jesus, e ele foi rebatido pela palavra, e o Senhor o venceu pela palavra. Do versículo 14 até o 30, nós vemos que Jesus volta para Galileia, a fama dele começa a se espalhar, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e ele ensinava na sinagoga. Agora no 16 ele volta, ele vai a Nazaré, que é onde ele foi criado. Ele foi num sábado na sinagoga, e quando ele chegou, ele pegou o rolo ali, o pergaminho, o livro para ler, e abriu ali no profeta Isaías, e ele leu ali no versículo 18 e 19, eu vou até ler com vocês aqui. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. E quando ele leu, no versículo 21, ele diz assim: e hoje se cumpriu essa escritura. E como ele falava com muita sabedoria, diferente de tudo que aquele povo já tinha presenciado, no versículo 22, eles tão admirados, eles olham e falam: mas esse não é filho de José e de Maria? E no 23, Jesus fala assim: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E continua no versículo 24: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. E nos próximos versículos, agora no 25 até o versículo 27, Jesus ele cita que quando Elias profetizou e não houve chuva, havia uma seca muito grande e havia muitas viúvas ali no território de Israel. Havia muitas viúvas, porém Elias foi até a viúva de Sarepta, que ela era de Sidom, ela não era uma israelita, e ele trouxe ali aquele sustento. Ela foi abençoada ali por Elias, e ele traz também que havia muitos leprosos em Israel na época, no tempo de Eliseu, porém foi um sírio, Naamã, leproso, que foi curado. Então ali Jesus estava abrindo o leque, né, como está narrando aqui Lucas, para que as pessoas entendessem que esse Jesus Deus, esse homem Deus, não era só para o povo judeu. Então ele pega o testemunho daquilo que Jesus havia falado na sinagoga ali em Nazaré e começa a ecoar agora para quando os gentios fossem ler, saberia que desde a antiguidade o Senhor já alcançava os povos que não eram somente os judeus, citando aqui a mulher de Sidom e o homem sírio que era Naamã, leproso. No versículo 28 diz que eles ficaram furiosos porque os judeus ouvir isso, né, que aquele evangelho, que a cura, que Deus era para os outros povos, porque na visão do judeu é como se o gentil fosse apenas lenha para o fogo do inferno. Né? Não era inaceitável pensar que alguém que não fosse judeu fosse alcançado por Deus pela salvação. Então eles ficaram muito furiosos, eles expulsaram, no versículo 29, expulsaram Jesus, e como estavam no alto, eles queriam empurrar Jesus até ele cair do penhasco, mas no 30 diz que Jesus ali se desvencilhou, se retirou do meio deles, e do 31 agora ao 37, narra que Jesus voltou para Cafarnaum.
boa parte do ministério de Jesus aconteceu em Cafarnaum. É como se fosse ali o quartel-general dele. Então, ele ia para uma cidade e voltava para Cafarnaum. Ele fazia viagens e voltava para Cafarnaum. Ele só sai dali quando ele... o divisor disso aí é quando nós vamos ler lá na frente, que foi a transfiguração, que dali ele já começa a ir ao caminho da cruz. Então ele ficou basicamente fixado em Cafarnaum como residência e ele fazia as suas viagens e voltava. Ele ensinava ali com muita autoridade em Cafarnaum. No versículo 33 aqui, vou ler com vocês... Ele estava na sinagoga e um homem possesso de demônio, com um espírito imundo, estava gritando, estava ali fazendo uma arruaça, e ele foi, e quando Jesus chega perto, o demônio fala assim: olha, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sei quem tu és o santo de Deus. Então Jesus repreendeu para que ele se calasse, para que eles não ficassem falando aquelas coisas, e repreendeu os demônios, e as pessoas ficaram ali admirados no 36, que até os espíritos imundos eram expulsos pela autoridade que Jesus tinha sobre eles. E com isso a fama de Jesus se espalhou mais ainda. Agora no versículo 38 e 39 é narrado aqui quando Jesus vai à casa de Simão Pedro e cura a sogra dele que estava com uma febre, e Jesus a cura. Esse texto não está só em Lucas, ele está também nos outros evangelhos. E agora do 40 ao 42, Jesus ele segue curando as pessoas, libertando, as pessoas eram trazidas para ele ali e acontecia cura, libertação, e as pessoas vinham de todas as partes, e quando Jesus estava saindo, do versículo 43 ao 44, Jesus precisou sair, as pessoas foram atrás dele, falou: não nos deixe, não nos abandone, não saia daqui. Ele falou: não, mas as outras cidades também precisam ouvir o evangelho do reino. Então Jesus sai e vai ali pregar nas sinagogas da Judéia. E assim, queridos, finalizamos o dia de hoje, desses 4 capítulos, e eu queria deixar para a meditação de vocês, para que nós possamos voltar no tempo. Hoje nós lemos, o Evangelho já chegou para nós, não é novidade o Evangelho para os gentios, mas vamos voltar ao tempo. Aquela época estava começando a ser escrito o Evangelho, a igreja primitiva estava ali trabalhando afinco, Paulo estava trabalhando já com os gentios. Então, quando nós vemos essa escrita de Lucas, nós vemos a importância que teve Lucas de ser usado por Deus para pegar agora o Evangelho, pegar a vida de Jesus, colocar em escritas bem minuciosas, com intencional, para que chegasse aos gentios e o Evangelho fosse difundido também fora ali de Israel. E esse Evangelho que chegou até nós, e que você possa valorizar isso, valorizar esse algo tão precioso que é o Evangelho, a salvação que chegou até nós. E assim como Lucas se deixou ser usado por Deus, e para que o Evangelho chegasse com detalhes a história de Jesus a todos os povos não judeus, que você possa também buscar ao Senhor. Para que o Senhor te chamou? Qual o propósito que o Senhor tem sobre a tua vida? Todos nós que servimos a Deus, que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos um chamado, nós temos um desígnio do Senhor em nós. No livro de João está escrito: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e dê frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai em meu nome vos seja feito. Então há um desígnio do Senhor sobre mim, sobre você, e que você possa, nos seus momentos com Deus de oração, você buscar ao Senhor qual que é o desígnio, o propósito, para que você possa ser tão importante no reino de Deus, assim como Lucas foi, e nós até hoje estamos aqui nos deliciando com as escritas feitas por Lucas. Queridos, que Deus o abençoe, dê um dia abençoado a você, e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor permitir, para darmos continuidade a este livro tão maravilhoso que é o livro de Lucas. Fiquem todos com Deus.